Queridos irmãos, paz e graça mais uma vez. Olha, irmãos, muito feliz por nós estarmos começando aqui o livro do Êxodo. Você vai dizer, mas irmão Noel, eu estou ainda no capítulo 40 de Gênesis e o Senhor já está vindo aqui para Êxodo. Faltou muitos capítulos para trás. Faltou não, é que no decorrer do Êxodo eu vou explicar aqueles capítulos lá atrás, tá certo? Você deve ler os outros capítulos, com certeza, já deve ter lido. Muitas histórias já foram contadas, pregadas, aquela coisa toda. E eu quero dar continuidade ao nosso estudo e hoje já começar a acelerar, né? Você já tem aí um tempão estudando Gênesis, você vai dizer assim, mas Noel, a coisa é tão séria porque é tão difícil ler, difícil estudar. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo assimilar uma coisa com outra. Opa! Você já passou da fase, irmão. Você já, como é que se diz? Sofreu bastante. Gênesis é um desafio. É um desafio. Mas você venceu. E se você venceu Gênesis, opa, agora em Êxodo, você vai matar de chapéu, como dizia meu pai. Vai ser mais fácil para você. Pode ter toda a certeza. Porque Gênesis é uma mistura de coisas. E Êxodo é uma história concentrada. Então é mais fácil. Mas quando você estiver lendo Êxodo, muitas coisas vão lhe remeter a Gênesis e você vai precisar lembrar delas. E se não lembrar delas, não se preocupe que as aulas estão gravadas aí, você vai aprendendo. Tá certo? Então, graças a Deus, estamos iniciando hoje o livro do Êxodo. Glória a Deus. E nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou ensinar vocês como é que vocês estudam um pouco mais a Bíblia. Nós vamos estudar um capítulo de Êxodo e nós vamos estudar um capítulo do Novo Testamento. É assim que funciona a coisa. Um capítulo do Antigo, um capítulo do Novo. Quando chegarmos no final do ano, nós já teremos estudado praticamente o Novo inteiro, faltando pouca coisa do Antigo, que vão se complementando. E vocês vão ver que o assunto complementa um ao outro, tá certo? Então nós vamos ler Êxodo agora e depois nós vamos ler Lucas, um unindo ao outro. Amém? Todo mundo feliz aí? Então glória a Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, ou família, ou tenda, tá certo? Então aí vem Rubem, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. E você vai ver lá, né, com a história de José, nos capítulos 40, viu? Que eu disse que ia explicar. A seguir, que ali entra 60 e poucas almas. Depois vai agregando, porque José vai ter filhos no Egito. E Jacó diz, olha, eu, para poder passar as promessas para frente, eu preciso de filhos. Vocês são meus filhos, mas eu queria que você tivesse filhos para que eu pudesse tomar para mim eles como se fossem meus próprios filhos e eu passar essa linhagem espiritual. Olha que coisa espetacular. E Jacó, já velho, pronto, se apresenta diante de Faraó, e Faraó pergunta para ele, quantos anos você tem? E ele fala, olha, eu tenho 100 e tantos anos, mas eu sou mais novo, porque na minha casa meu pai viveu tanto, meu avô viveu tanto, e eu sou desgastado da vida. A vida não foi favorável a mim. Mas a gente sabe que muitas coisas ele procurou, né? Aqui pra nós, né? Fez muita besteira o velho Jacó, né? Mas o que acontece é que ele conta a verdade. Ele está desgastado. A vida de quem trabalha com ovelha é muito difícil. E o cara teve 12, 13 filhos, entendeu? Além do criada, além de concubina, além de servo, de escrava. E
foi muito difícil a vida de Jacó. A vida de Jacó foi muito difícil, não foi boa. Mas ele quer passar para os seus filhos a descendência espiritual. E ele não quer que os filhos passem pelo que ele passou, típico de todo pai, né? Então o que é que ele faz? Ele chega no Egito, de mãos abanando, e José fala para ele: olha, meu pai, é o seguinte, eu trouxe o senhor para cá, eu expliquei para Faraó que eu tenho mais irmãos, que o senhor viria para cá, que a minha família toda estaria aqui. Mas é o seguinte, aqui no Egito, eles odeiam toda e qualquer pessoa que cria ovelha. Eles odeiam pastores. E Jacó não responde nada. Então José está explicando, mas é o seguinte, está vindo aí uma temporada pior ainda de fome. Então o que é que eu quero que vocês façam? Olha, vocês vão dizer para eles que sempre foram pastores de ovelha e de gado. Não mudem a história é essa. Eu já contei para eles que vocês são pastores. Continuem com a história. Certo? Certo. Por quê? Porque eles vão dar para vocês uma terra. E essa terra, para eles não presta, para eles não serve. Mas será naquela terra onde vocês vão crescer, vão prosperar e ninguém vai incomodar vocês. E José explica: olha, eu vou morrer primeiro. Vocês, meus irmãos, olha, vê que tem irmão mais velho de José que fica vivo antes dele. Por quê? Porque José também teve a mesma labuta que o velho. A vida de José, bom, 120 e tantos anos não é pouco, né? Mas para aquele tempo era como se fosse 60 hoje, metade da vida. Então o que é que acontece com José? José envelhece e explica: olha, vocês vão ficar aí, eu vou embora. Mas eu vou fazer com vocês a mesma coisa que meu pai me pediu. Vocês não me deixem ser enterrado no Egito. Então ele fala pro velho: olha, meu pai, é o seguinte, vocês vão pegar essa terra, vão crescer lá, vão criar o gado de vocês, vão viver tranquilo, ninguém vai mexer com vocês. Então vocês vão e criem lá o gado de vocês, a ovelha de vocês, porque eu breve vou partir. Mas eu já estou dizendo que nos dias de dificuldade vocês terão mais facilidade do que o povo de fora, o povo do Egito. Mas vocês são meus, eu vou cuidar de vocês. E os irmãos de José e o pai acatam a situação. Acatam tanto que eles se acostumam lá. E eles trabalham, eles criam o gado deles, eles criam as ovelhas deles e tal. Com o passar do tempo, o velho Jacó morre. É enterrado junto com a sua família, os seus pais. José morre também. E é embalsamado no Egito. Presta atenção. José entra no Egito já maduro, não já um jovem criança, não, mas já maduro, que ele passa um tempão na casa de Potifar, como preso, como escravo, viu? E agora no Egito, como governador, muito tempo. Ele governa. E ele explica: não me deixe, não me enterrem aqui. Mas no Egito tem aquela cultura de embalsamar. E eles untavam de unguento o corpo, uma espécie de formol antigo. Embalsamava, colocava dentro daqueles caixões enormes e colocava dentro de uma tumba e fechava. Alguns lugares onde tinha pirâmide, eles faziam as categorias eles colocavam as categorias. O faraó, a Farani, não tem feminino para faraó fêmea, mas a esposa do faraó
Eles eram embalsamados ali por categoria, por família e tal. Porque eles acreditavam que Faraó é um deus que veio a este mundo e depois que cumpre a jornada dele aqui, ele volta. Tem a sua rito de passagem, né? E então eles embalsamavam ali até passar aquela fase de mortandade, entre aspas, do deus Faraó, ou ele ir para outra dimensão, ou retornar ali, né, em outra dinastia. Enfim, José é embalsamado também. E ele diz: quando vocês forem embora do Egito, olha a profecia, porque Deus prometeu isso a Abraão: sua família será escrava por 430 anos, mas depois eu vou visitar o meu povo e vou tirar de lá. Aí José, acreditando na promessa do seu bisavô, do seu avô, ele diz: olha, quando eu sair, quando eu morrer, não me enterre aqui, porque quando vocês forem embora, vocês têm a obrigação de levar os meus ossos e enterrar no mesmo lugar onde enterra a minha família. Certo? Certo. O pacto está feito. Juraram ali. Jurou-se. Só que agora, no versículo 6 do capítulo 1 de Êxodo, né, explica no versículo 5 que todas as almas, depois que desceram até de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Quer dizer, os 70 foram, José já estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, presta atenção, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, uma geração é entre 25 e 30 anos, nos nossos dias. Nos dias deles tinha que acabar pai, filho, neto, bisneto e tataraneto. Quarta geração. Tá? Pai, filho, neto, bisneto. Aí quando chegasse na tataraneto, acabava a geração. As 4 gerações. Então, uma geração é: você tem um filho e seu filho tem um filho, pronto. Aí é a segunda geração que está nascendo. Filho do filho, terceira, e aí vai. Entendeu? Então você é pai, é uma geração. Você tem um filho. Quando seu filho tiver um, é a segunda geração. É assim que se faz. Certo? Isso é o que todo mundo já sabe. Pois bem, agora acontece que os filhos de Israel, versículo 7, frutificaram e aumentaram muito. Veja que entraram 70. Lembra quando fala filhos de Israel? É o velho Jacó. Mas a partir do momento que Jacó se converte, que Deus muda o seu nome, então ele começa a ser chamado de Israel. Israel aqui não é uma nação ainda, tá certo? Está falando aqui dos filhos de Israel, de Jacó. Porque foi nascendo filho de filho, filho de filho, filho de filho, e filhos de filhos e filhos de filhos. E aí morreu aquelas gerações passadas, dos 12 filhos, e de José, e os filhos de José, e os netos de José, enfim. Só que aumentaram e muito, porque cada um que morria fazia também filhos. E multiplicaram-se, versículo 7, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eu acho tremendo isso aqui. Porque aumentar, multiplicar e fortalecer, irmão, são 3 passos para o crente alcançar as promessas de Deus: aumentar, multiplicar e se fortalecer. Olha que coisa espetacular, irmão. Quando eu leio isso, minha alma se enche de alegria. Porque não adianta só aumentar, irmão, só frutificar ou só multiplicar. Tem que se fortalecer.
Porque se uma árvore ela só cresce para cima, mas ela não tem fixação nenhuma nas suas raízes, a tendência dela, com o primeiro vento que vier, cair é muito grande. Certo? Recentemente, em São Paulo, teve uma ventania que derrubou mais de 100 árvores. O vento derrubou. Por quê? Porque aquelas árvores, infelizmente, elas estão plantadas numa selva de pedra. E muitas daquelas árvores ali são centenárias. Já não tem mais força para crescer para baixo. Então elas estão só crescendo para cima, esperando o momento de passar um vento e derrubá-las. Não tem mais fundação no ribeiro. Então, irmãos, aprenda isso aqui. Frutificar, aumentar, multiplicar, mas tem que se fortalecer. Certo, irmão? Aduba esse negócio aí. Você lembra da parábola que Jesus conta que tinha uma figueira plantada no meio das videiras? Não sei como, né? Mas plantaram ali e tal. E toda vez que o dono vem vir, que olha para a figueira, nada. Não tem um fruto. E o dono se angustia e manda cortar. E o servo diz, não, senhor, vamos fazer o seguinte. Esse ano eu vou dar uma chance para ela. Eu vou cavar, eu vou adubar. Eu vou dar o meu jeito, vou fazer a minha parte. E vamos dar um tempo. No ano que vem, se eu voltar aqui, se der problema de novo, a gente corta, arranca. Ó. Ele vai adubar. Porque se a desculpa é a terra que está ruim, não tem nutriente, beleza, ele vai resolver o nutriente. Se a desculpa é a temperatura, pronto, epa, Deus vai dar a chuva. Se a desculpa é o clima, não se preocupe, o clima vai mudar. Mas e quando a desculpa é na pessoa que não quer se fortalecer? Hã? Lembra de Efésios 6? Fortalecei-vos em quem? Hã? Em mim é só na palavra? É no louvor que fortalece? Não, meu filho. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Certo? De maneira que a terra se encheu deles. Versículo 7. 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito. Quer dizer, o velho morreu. O velho morreu, irmão. Que não conhecera José, o qual disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, veja que agora é um povo. Ô meu irmão, o que é que Deus prometeu lá a Abraão em Gênesis 12? Que ele não seria pai de quê? Apenas de família, mas agora de um povo, de multidão. Olha que coisa espetacular. O povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eita glória. Muito, aleluia, e mais poderoso. Não é só número, irmão. Os filhos de Jacó não tem só número. Presta atenção, irmãos, que o primeiro cativeiro dos filhos de Jacó não foi ocasionado por eles. O primeiro cativeiro dos filhos de Jacó foi no Egito e não foi ocasionado por eles. Foi a vontade soberana de Deus, que na sua presciência sabia que para que aquele povo pudesse frutificar, aumentar, multiplicar, se fortalecer, ser poderoso, somente debaixo do jugo deste infame, desse faraó. Veja que até aqui o povo já está crescendo, já está grande, está fortalecido e tal. E o novo faraó que vem diz, peraí, esse povo está crescendo demais. Eles são muito, esse povo é muito e mais poderoso que nós.
o faraó está reconhecendo que o povo, os filhos de Jacó, os 70 que entraram agora são muitos, e eles não têm só quantidade, mas eles têm qualidade, eles são poderosos. A unção que Deus deu sobre Abraão passou para Jacó, passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para os filhos todos, e até José. José, como governava o Egito, José chamou seus filhos, profetizou sobre eles e transmitiu a unção de crescimento de Abrão. Lembre? Era Abrão. De Abrão até o último homem que vai nascer no Egito. Deus estava com eles, crescendo, multiplicando, fortalecendo, aumentando, frutificando. Sabe? Encheu. E agora Faraó, no versículo 10, eia, usemos sabiamente para com ele, o povo, para que não se multiplique. Quer dizer, vamos usar de sabedoria aqui, para que não se multiplique. Ó, já estavam multiplicados, ele só não sabia disso. E aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Porque quem é que produz na terra do Egito, irmão? Quem é que planta, quem é que colhe, quem é que tem gado, quem é que tem ovelha, quem que mantém o Egito? São os ricos? São os faraós? Não são. São os tetrarcas, os satrapas, são os presidentes, são os prefeitos? Não são. Quem é que mantém o Egito rico? O povo de Israel. Este povo. E aí qual é a preocupação do faraó? Não, se vier um inimigo aí, ele se junta com o povo. E aí o povo vem e leva este povo embora. Leva o nosso mantimento. Porque depois de José criou-se essa cultura lá, né? E então agora acontece que, vindo da guerra, ele também se junta com os inimigos, peleje contra nós e suba da terra. Ele já tinha na sua mente o entendimento: esse povo não vai ficar aqui por muito tempo. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Quer dizer, olha, José tinha criado essa questão das cargas, tá? Foi José que criou. Leia dos capítulos 40 para frente, você vai ver, de Gênesis. José que inventou isso, o tributo, o imposto. Por quê? Porque era a época da fome e o povo chegava e queria comer, mas não tinha com que pagar. Então José, opa, vocês têm dinheiro? Dinheiro não serve para vocês. Então nós vamos trocar. Você não vai comprar o trigo. Nós vamos trocar. Você me dá o dinheiro que tem, que não tem valor nenhum, e eu lhe dou o trigo que vai fazer com que sua vida seja salva. Tá certo? Tá certo, beleza. Aí, o que é que ele entende? Bom, vamos fazer a casa do tesouro. Isso José. Fundou o banco, inventou o banco, né? Lá no Egito. Casa do tesouro. Tudo que vocês tiverem, tragam pra cá. E chegou o ponto de as pessoas não ter mais o que trazer. Começou a trazer os animais, as ovelhas, o gado. E chegou um momento que os filhos de... Os egípcios disseram assim: José, nós não temos mais o que trazer. Só temos aqui a nossa alma, só o corpo. Eles, bom, então, já que não tem mais nada, nós vamos fazer um acordo. Qual é o acordo? As terras. Oxente, você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar, assim, assim. Pronto, traga a escritura da terra. Nós vamos empenhar a sua terra, penhorar aqui sua terra. Lógico, nada de graça. É crise, meu irmão. É 7 anos de fome.
O Egito é grande. O mundo inteiro estava indo para o Egito comprar comida. Entende a situação? Veja que a coisa é pesada. Então José tinha que ter sabedoria, estratégia. Homem guiado por Deus também, né? Só que agora esse faraó, ele vai criar para ele cidades para poder arrecadar esses tesouros. Sabe? E tem a cidade tal, você vai ter que levar o seu tributo lá. Então, esse é o conjunto. A estratégia era essa de José. Só para os irmãos terem uma ideia. No versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Veja só. Os filhos de Israel crescem, glória a Deus, aumentam, se frutificam, multiplicam, fortalecem. E agora eles começam a ser afligidos pelo medo que estão representando ao inimigo na ganha, no vencer, no tamanho do território que eles estão alcançando. O inimigo, ele está aqui em Faraó, embutido espiritualmente em Faraó, como inimigo das nossas almas. Ele é quem odeia quando nós ganhamos território. Nós começamos a crescer, a fortificar. Então ele começa a fustigar, a afligir. Ele usa quem ele quer, irmão. Tá certo? Ele usa quem ele quer para afligir o povo de Deus, para fazer com que a pessoa desista do crescimento. A estratégia do diabo é essa, fazer com que nós venhamos desistir do crescimento. Desistir daquela obra que está dando certo. Você já viu que às vezes você começa uma coisa tão empolgado, tão feliz, tão alegre, e quando você vai fazer, lhe bate aquele desânimo de uma hora para outra, que a vontade que lhe dá é você abandonar tudo aquilo. Aí o que é que você faz? Você vai pro joelho. Você vai orar. Porque vontade de abandonar tudo e deixar para trás é coisa de ímpio. Crente não, irmão. Crente faz como Paulo disse: prossigamos para o alvo, porque não somos daquele que retrocedem. Não somos chamados para imundícia. Nós somos chamados para frente, irmão, para crescer, para ir para além. Quem nasceu para andar para trás, para ser derrotado, foi o diabo. Nós não. Certo? Então, à medida que nós vamos crescendo, o inimigo vai investindo. E o povo de Deus é um modelo ideal para isso. Foi Deus que colocou o povo lá no Egito, irmão. E Deus disse a José, para que mostrou a José o cuidado que José ia ter com seus irmãos, com seu pai, ainda quando José era um jovem. No sonho de José, José já via todo o feixe se dobrando diante dele, os feixes dos irmãos. O sol e a lua se dobrando diante dele. Sabe, as estrelas, o sol, a lua, o Egito inteiro dobrando-se diante de José. E os irmãos pensando: eu vou me dobrar diante de você. O pai pensando: você vai governar acima de nós. Mas ele só entra no Egito por causa de José. Só são salvos por causa de José. Então essa era a conclusão do sonho que Jesus estava dando, que Deus estava dando. E não só os irmãos dobraram o joelho nem o pai. Não era isso. Era o mundo inteiro estava aos pés de José, irmãos. Só tem trigo no Egito. E Deus tinha proibido. Presta atenção, irmão. A gente tem que prestar atenção na palavra. Deus tinha proibido
Abraão desceu ao Egito, sim ou não? Abraão desceu. Deu pepino ou não deu? Deu problema. Deus proibiu Isaac de descer ao Egito. Isaac desceu. Deu problema ou não deu? No mesmo erro que o pai caiu. Quando agora José... Presta atenção que ele diz que ia explicar os capítulos 40 para frente. Eu estou explicando tudo junto. Quando José agora está no Egito, que o pai fica sabendo que José vive, mas vive no Egito, ele fica com medo de ir até o Egito, porque os pais deles foram para o Egito e só teve problema. Mas Deus aparece em sonho para o velho Jacó. Olha que coisa espetacular, irmão. Deus aparece em visão para Jacó. O velho não está conseguindo nem abrir o olho mais. Então cego que já está. E Deus aparece para ele em visão e diz: Jacó, meu servo, não temas em descer para o Egito. Oh, coisa poderosa. Crente só vai para o Egito quando é mandado por Deus para ter um objetivo lá. Como diz o povo, usa a palavra propósito, quando tem um propósito de Deus lá. Crente não vai para o Egito por conta própria, por causa própria, por vontade própria. Crente só vai lá quando Deus lhe manda ir. Diga amém. Glória a Deus. Olha lá com os teus pés, viu? Vê lá onde é que você está pisando. Depois. Vem. Então, Jacó ficou com medo de ir para o Egito. Mas quando ele chega lá, quem é que está ali cumprindo-se na visão? José esperando o velho Jacó. Jacó tem que se prostrar diante do filho dele. Aleluia. Cumprindo o que Deus lhe mostrou lá atrás. Agora no versículo de número 13, diz: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Quer dizer, escravizaram. Eles entraram como pastores de ovelhas, trabalhando lá na sua malhada lá, e foram crescendo. Mas como a terra não é deles, lembre-se que eu acabei de explicar, José tinha comprado tudo aquilo para o Egito. Então eles devem até a alma, né? No sentido figurado, é claro, ao Egito. Então, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, as construções daquelas pirâmides, daqueles monumentos, dessas cidades tesouros aí, daquelas estátuas enormes que tem lá no Egito e tal, né? Nas dunas de areia, aquele negócio todo. E barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Quer dizer, os que trabalhavam no campo eram escravizados. Os que trabalhavam na cidade, construindo prédios, eram escravizados. E serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias. Por quê? Por que falou às hebreias, não falou para as outras? Porque se é ofício para tirar a paz do povo de Deus, então isso quer dizer que até nesses trabalhos mais simples, que poderia qualquer um fazer, até esses trabalhos mais simples, quem está fazendo o trabalho é justamente o povo hebreu. O parir, né? O colocar os filhos para fora. O dar à luz, né? Então veja que até na área médica, né, por assim dizer, né, os partos aí, né, os hebreus é que estavam fazendo tudo. Veja que até para nascer alguém no Egito precisava dos hebreus, e eles eram escravizados ali dentro. E no versículo de número
15 nos mostra o seguinte, entre parênteses, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Agora olha que coisa interessante. Os nomes delas já significam alguma coisa de alusão ao cuidado de Deus, porque essa Sifrá, pelo menos Sifrá, né? Significa justo ou belo. E Puá, que é outro nome, um nome já é cananeu, não é nem hebreu, né? Significa moça ou menina. Então, um é justo e o outro é moço, é belo. Mas também tem outra raiz para o nome clamor, ou clamar, ou gritar. Então você já percebe que nos nomes das parteiras já está ali a justiça de Deus para ouvir o clamor do seu povo. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filhos, matai-o, mas se for filha, então viva. Veja que esses faraós, eles têm uma aversão muito grande ao povo de Deus, porque todos eles o negócio é matar para resolver a situação, né? Não acontece com Jesus? O Herodes não tenta matar Jesus e não consegue matar Jesus, mas ele mata tudo que é criança de 2 anos para baixo, com exceção de João Batista, né? Natanael lá e Jesus, né? O resto foram mortos. A estratégia do diabo é essa, né? Sempre, né? Usado como ladrão ali, matar, roubar e destruir, para que não viesse mais crescer gente. Quer dizer, ia morrer o povo, ficando velho, e os mais novos não nasceriam. Então eles estavam fazendo o controle de natalidade, né? O sonho de todo governante mundial é isso. Então ele está se posicionando novamente como o diabo, sabendo o bem e o mal, né? Oferecendo para Eva o bem e o mal. Só que Puá e Sifrá não aceitaram o desejo da serpente, né? O que elas vão fazer? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram, porque ele só queria que nascesse mulher, homem não. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizesse isso? Que guardaste os meninos com vida. E as parteiras, com medo, né? Com medo de morrer, disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, quer dizer, não são lerdas, não, são ativas, são rápidas. São vivas e já têm dado à luz, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha até elas. Veja, o que a parteira está dizendo é: olhe, nenhuma de nós está fazendo parto, não. Não dá tempo. Quando elas sentem a dores, elas mesmas parem. Veja só. O que elas estão dizendo é que elas não estão ajudando no parto, que tudo aquilo está acontecendo naturalmente. É lógico que elas estavam estudando, elas estavam ajudando, né? Mas elas estão com medo de perder a vida. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Quer dizer, Faraó engoliu aquela conversa, né? E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Como ela era temente a Deus, o que é que Deus fez? Deus fez elas prosperarem também. Deus deu casa, deu família, deu espaço para elas morarem. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Quer dizer,
não dá para eu controlar quem nasce. Mas depois de nascer, dá para matar. Isso é o que Faraó está mandando fazer, né? Mas você conhece um pouco da história, elas não vão fazer isso, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá certo? Então, Êxodo capítulo 1, nós já estamos começando a estudar, tá certo? Breve nós estaremos em Lucas 1 e Êxodo capítulo de número 2. Que Deus abençoe em nome de Jesus.